então prestarmos atenção, passamos a quaresma e não nos preparamos para essa grande festa que nos espera ao final dessa nossa caminhada. A festa da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Queremos então ouvir o que a liturgia nos traz para que possamos então, a cada domingo, trazermos a riqueza da palavra de Deus para a nossa vida. E assim, iluminados por essa palavra, possamos atentamente olhar para a nossa vida, a nossa história e possamos então, ao atender também o convite que esse tempo da quaresma nos propõe, que é o convite à conversão. A conversão através da oração, da esmola e do jejum. E como dizia no início, se no domingo passado nós éramos convidados a vencer as tentações, nós queremos então seguir adiante com a liturgia. E hoje somos convidados, assim como Pedro, João e Tiago, a subirmos ao monte para poder então fazer a experiência da transfiguração em nossas vidas. Porque ao olharmos a nossa realidade, podemos constatar tantas realidades de morte e de trevas que precisam ser iluminados pela luz de Cristo. Basta nós olharmos aí os comentários supérfluos que correspondem acerca da renúncia do nosso Papa, a questão aí, olhar os noticiários, nós temos de monte, né? Aquela médica que, na calada da noite, desligava os equipamentos, praticando a eutanásia dos pacientes, a realidade da nossa volta, quanta situação de violência, injustiça que nos cerca, corrupção, que precisam ser iluminadas pela luz de Cristo, precisam ser transfiguradas. O que quer dizer transfiguração? Mudar de figura. Somos convidados, então, ouvindo o convite da quaresma, a deixar, então, que a figura de Cristo, ela, então, seja marcada, seja, então, olhada e presenciada na nossa vida. E assim nós estaremos também fazendo a transfiguração em nossa vida. Deixar que os males do pecado, ele, então, dê lugar para a figura de Cristo em nossa vida. Mas, para isso, Lucas nos dá, então, o caminho para que nós possamos alcançar a transfiguração. Nós, ouvindo, então, o Evangelho proclamado há pouco, podemos, então, perceber que Jesus convida, então, os discípulos para subir ao monte e para dormir? Não? Para que ele convida os discípulos para subir? Para orar, para rezar. E aí nós podemos, então, olhar para a nossa vida de oração, porque somos pessoas de oração, né? Quando nós rezamos, quando nós participamos da celebração eucarística, as pessoas conseguem também presenciar essa face transfigurada que vem na face de Jesus? Será que quando nós chegamos em casa, o marido ficou lá assistindo seu futebol, seu domingão do chatão, né? Ele vai olhar para nós e vai poder então perceber que nós temos algo diferente? Ou será que nós vamos chegar lá chutando o cachorro, xingando? Qual é a nossa atitude, a nossa postura? Somos convidados então a olhar para a nossa vida, porque se nós subimos ao monte, e o monte hoje é o altar do Senhor, nós somos convidados também a deixar-nos transfigurar por Jesus Cristo. E nós só podemos fazer, deixar que a transfiguração de Jesus aconteça em nossa vida quando nós nos colocamos em oração. É interessante a reflexão do nosso Papa Bento XVI, ele no final do último Ângelus, e hoje de manhã ele pronunciou, lá na Praça de São Pedro, cerca de 100 mil fiéis acompanhando, vendo pela última vez, Bento XVI então trazer e rezar com o seu povo. Ele dizia, vou subir ao monte nesse momento, ao qual o Senhor me chama, para me dedicar à oração. Porque devido às minhas fraquezas, minhas impossibilidades físicas, já não posso atender ou responder ao chamado, ao qual Deus tem para a minha vida, de tal forma no ministério petrino. Mas agora vou me dedicar exclusivamente, ou seja, vou subir ao monte e me entregar em oração. Olha que riqueza do nosso Pai. Ele nos convida também a nós termos uma postura e convidar a igreja, todos nós, também rezarmos pela igreja. Porque sabemos que a igreja, ela é conduzida pelo Espírito Santo. Mas que precisamos também clamar, pedir ao Senhor que olhe por essa igreja. Porque a partir do dia 28, às 20 horas, então, o nosso Papa Bento XVI deixará a sede da Santa Sé, ou seja, a igreja ficará bastante até a escolha do novo Papa. Então, somos convidados a rezar pelo nosso querido Bento XVI, que vai então se dedicar exclusivamente no mosteiro, à oração pela igreja, vai dar continuidade, rezando, servindo a igreja através da oração, e rezarmos também para que o novo Papa seja de fato eleito segundo a
do coração de Deus. Para que tenhamos aqui na terra o pecado de Cristo que possa de fato conduzir a apacentar a nós que somos ovelhas desse redil. Essa missão, queridos amados irmãos, confiada diante de nós, a rezarmos. A Quaresma nos propõe usar essa proposta, oração, jejum e esmola. Então, rezarmos pela igreja também, para que ela possa, então, cada vez mais ser assistida e também por aqueles que pedem as nossas orações e não esqueçamos do nosso querido Papa Bento XVI. Mas, seguindo o nosso Evangelho, nós podemos, então, subir com Jesus ao monte e perceber que a partir da oração ele se transfigura. Sua roupa também começa a brilhar. E é interessante, nós percebemos que Pedro, João e Tiago, eles dormem. E quando acordam, eles se deparam com uma visão gloriosa. Eles veem então Jesus glorioso e veem Moisés e Elias conversando com Jesus. Só que cabe a nós também compreendermos que antes da transfiguração, Jesus tinha anunciado pela primeira vez a sua paixão, morte e ressurreição. E Pedro, qual a postura dele? Ele então, como nós ouvimos na liturgia de sexta-feira, na carta de São Pedro, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí nós temos lá, em vários sensos, né? Uns dizem João Batista, Elias, outros profetas que voltaram. E Pedro, então, quando Jesus pergunta para ele, quem dizer que eu sou? Ele, então, na frente, vai dizer: tu és o Filho de Deus, a quem eu Messias que havia de vir. Mas logo adiante, depois dessa bela profissão de fé de Pedro, ele vai dizer que Jesus começa a anunciar, então, a sua paixão, morte e ressurreição. Ou seja, ele está ali em Jerusalém, onde ele vai, então, entregar a sua vida, derramar o seu sangue para a nossa salvação. E Pedro fala a atitude dele: Deus te livre disso, Senhor, não te permita tal coisa. E Jesus vai repreendê-lo: afasta de mim, Satanás. É então o mesmo contexto. Após toda essa profissão de fé, e após então incompreender quando Jesus anunciou a cruz da sua paixão, porque na mentalidade de Pedro, Jesus é um Messias glorioso, e longe dele acontecer tal coisa de cruz. Ser cruz é para os malditos, como nos diz lá em Deuteronômio 21, versículo 23. Mas Jesus é aquele que transforma aquele objeto de maldição em objeto, instrumento de salvação. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual muitos de nós carregamos em nosso peito, já é instrumento de salvação e não maldição, como nós tínhamos no Antigo Testamento. Mas Pedro ainda não compreende. É por isso que ele desperta após essa visão, vai dizer para o Senhor, quando o conteúdo dessa conversa também não agradava a Pedro. Porque Jesus, Moisés e Elias estavam conversando aqui sobre a paixão do Senhor, a morte, cruz que esperava Jesus. E tudo isso, como nós temos na visão, Moisés e Elias se misturam, então os profetas e a lei, ou seja, o Antigo Testamento aponta para a vida de Jesus. Está ali então o Messias, aquele que há de vir salvar a humanidade. Então, Pedro vai dizer para ele, diante da glória que ele experimentou, vai dizer para Jesus: mestre, vamos estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, para Moisés e Elias. Ou seja, Pedro, diante da glória, ele quer permanecer. E muitas vezes nós também queremos. Quando nós encontramos padre, diácono, ministro, nossa, quando ele fala palavras tão bonitas, dá vontade de ficar aqui escutando até, mas precisamos descer um monte. Muitas vezes nós, queridos amados irmãos, pensamos que ao vir na igreja rezar, as coisas vão acontecer na nossa vida como se fosse um passo de mágica. Jesus não é mágico. Jesus nos ensina a nós a tomarmos a nossa cruz. Portanto, quando nós estamos em dificuldades, vamos rezar sim, vamos dobrar o nosso joelho, rezar, mas não vamos esperar que as coisas caiam do céu, mudem de uma hora para outra. Precisamos fazer a nossa parte. E é isso que Jesus então vai dizer para Pedro: é preciso descer ao monte para que nós possamos então voltar à realidade do certo. E ao olhar a nossa realidade, essa que dizia há pouco, muitas vezes nós desanimamos. E por isso precisamos constantemente subir ao monte para poder rezar. E alimentar a nossa fé, nos fortalecer. Porque foi isso que Jesus fez com Pedro. Pedro já estava vacilando na fé. Ele sobe ao monte para poder renovar a fé dos seus discípulos. E por falar em fé, estamos em pleno ano da fé. Esse ano de graça, esse verdadeiro maior que a igreja nos proporciona, para podermos redescobrir os valores da nossa fé. Porque não basta somente a gente dizer que acredita, que confia. E é justamente isso, então, que, seguindo antes de descer,
aquilo que é luz. E assim, então, nós estaremos ouvindo a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós podemos, então, cair na tentação e achar que estudamos a palavra de Deus. E aí eu me recordei que como uma história. Tinha o português, vocês conhecem a história de português de montes, né? Mas não é mais uma aí que a gente conhece. O português, ele conheceu esteve no Brasil, visitando, e viu um papagaio, achou maravilhoso. Nossa, que lindo papagaio, né? Tudo que a gente ensina para ele reproduz, fala, até mesmo canta. Então, ele depois voltar para Portugal e falou: eu vou lá no ano que vem nas férias, vou voltar e vou trazer esse papagaio para mim também. Então ele veio para o Brasil, fauna, né? Extensa, ampla, e chegou então procurando lugar onde vendia papagaio. Ele se preparou com um homem, muito esperto, por sinal, né? Que tinha acabado os papagaios ali na sua loja, porque sabemos que isso é proibido vender, né? Publicamente, então aí, como nós sabemos que tem aí por aí, ele então procurou essa pessoa e ele disse: olha, eu não tenho, mas eu posso providenciar para você. Então o senhor falou: tudo bem, mas ele volta daqui uma hora que eu vou arrumar um papagaio e você pega ele, você levar. Então ele pegou, voltou, como combinado, né? Só que o homem pensou: e agora? Eu não tenho mais papagaio, o que eu vou fazer? Ele tinha uma coruja. Pegou a coruja, né? Pintou a coruja aqui, de verde, igualzinho papagaio, né? Com o telefone na cabeça, né? Que é diferente do momento. Mas enfim, ele pegou essa coruja, pintou e levou ali para o português e falou: olha, eu consegui com muito custo a sua encomenda, está aqui, o seu papagaio. O português, feliz da vida, né? Nossa, que lindo, né? Muito bonito. Quanto que é? Acertou o preço, pagou e levou embora. Então levou, aí no próximo ano, como todos os anos, de costume, eles vinham passar férias aqui no Brasil. Ele foi lá, voltou no homem, né? Que tinha vendido o papagaio entre aspas para ele, né? E perguntou para ele, o dono, o rapaz que tinha vendido, perguntou para ele: e aí, português? E o papagaio está falando muito? Ele falou: rapaz, falando não está não, mas o bicho presta atenção. E muitas vezes nós somos assim também. Somos que nem essa coruja, que presta atenção, ouve o que fala, mas não traduzimos. Quem dera que fôssemos igual o papagaio, pelo menos reproduzíssemos aquilo que nós ouvimos falar. Isso é escutar. Você ouvir e então deixar que essa palavra transforme a sua vida, como o Salmo de hoje nos diz: o Senhor é minha luz e salvação. Essa luz, que é a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105, vai dizer: essa palavra que quer iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, nos ajudar a atravessar o vale perigoso da morte que nos cerca. Essa palavra de Deus que nós somos convidados a ver na nossa vida, para que assim, queridos amados irmãos, nós encontremos, de fato, rumo na nossa história. E ao refletir hoje a primeira leitura, eu não imaginava Abraão, um homem de realidade, mas que caminhou, viveu tanto de realidade avançada e não encontrou um sentido para a sua vida. E é por isso, então, que aparece Javé, o Deus libertador, e faz uma proposta de vida. E quantas pessoas nós conhecemos, encontramos aí, que já são pessoas de idade, mas que não encontraram ainda sentido para a sua vida. Vivem de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu conheço no meu trabalho várias pessoas de idade que poderiam dar testemunho do que não está aproveitando com a idade que tem, a sabedoria que atingiram com o decorrer da vida, mas não é assim. Ah, como se fossem jovens, crianças que errando, dando cabeçada na vida. Muitas vezes, deixando-se conduzir pela prostituição, adultério, tantas situações de pecado que nós temos na sociedade hoje. São pessoas de idade, mas que não aprenderam a vida, não descobriram o sentido da sua vida. Imaginava eu, Abraão, com certeza também era um tipo desse homem, que muitas vezes caminhou cultuando os deuses da Mesopotâmia, na época, era vários. Quantas experiências eu fez, eu buscou, mas Deus, isso não quer dizer que Deus não, que somente quando a pessoa está velha que vem ao ponto, não. Quantas vezes Deus nos chama desde criança, mas nós só vamos ouvir o chamado de Deus, quando muitas vezes na dor, no sofrimento, ou felizes são aqueles que conseguem ouvir Deus chamar desde o seu início, da sua maturidade, do seu plano. Mas Deus diz que nos chama. Mas, talvez nesse momento da sua vida, Abraão, então, ele olhou para a sua história e disse: nossa, todas as pessoas da minha idade, aqui em terra, em posteridade, em grande quantidade, têm uma família numerosa, porque esse é um sonho da cultura da época, do homem da cultura da época. Era ter então uma família numerosa em terra,
seria maldição ou a mesma sorte dos animais. Mas é interessante que nessa aliança, nesse contato, somente Deus passa. E olha que interessante, se nós tínhamos no Evangelho de hoje, Pedro que estava com sono, nós temos também Abraão que dorme. E esse sono, muitas vezes, é o nosso sono na fé. Muitas vezes nós dormimos na fé, não enxergamos as coisas de Deus, Deus agindo no nosso meio. Quantas vezes nós também dormimos, apelamos a fé? Mas ao acordar, Abraão então pode ver o novo. Deus passando através ali do fogo, daquela chama fulgurante, Deus passando, dizendo que é Ele que tomou a iniciativa e convidando Abraão a acreditar para que o nosso Deus é um Deus real. Muitas vezes, diante das chamadas de Deus na nossa vida, nós duvidamos até mesmo da fidelidade de Deus. Muitas vezes, quando nós pedimos algo que Deus não acontece, nós achamos que Deus existe. E quantas pessoas saem migrando de religião, buscando milagres, curas, mas o nosso Deus nos quer fidelidade, confiança, que é a fé, uma fé constante, não uma fé vacilante, não uma fé que oscile diante das dificuldades da nossa vida, mas essa fé que nós somos convidados, queridos amados irmãos, a ter no nosso dia de hoje. Porque sabemos que, como Paulo nos diz na segunda leitura de hoje, são muitos os inimigos da cruz, mas nós, cidadãos do céu, como Paulo vai nos dizer, somos convidados então a confiar em Deus, porque Ele jamais tarda nas suas promessas. Ele é o Deus então que quer nos dar a salvação, e a salvação nos foi dada por Jesus Cristo. Salvação essa que a transfiguração nos revela. Salvação é nos dada, mas compete a cada um de nós buscar a salvação na nossa vida. E é isso que nós queremos então a poder o pedido da tarefa, buscar essa vida nossa, buscar a experiência da ressurreição no hoje da nossa história. Porque muitas vezes a gente pensa que salvação é somente uma realidade pós-morte, mas não. A salvação é no hoje da minha, da sua, da nossa história. Qual a realidade que precisa ser transformada na sua vida? Que te traz sofrimento, que muitas vezes te cerca de incerteza na fé. Ao olhar então os noticiários, nós podemos muitas vezes questionar: será que Deus realmente existe? Tanta atrocidade, barbaridade. Será que Deus realmente existe? Quando nós estamos firmes, como rocha, que é o próprio Cristo, nós não duvidamos da existência de Deus, porque nós experimentamos a sua transfiguração a cada dia da nossa história, a cada dia da nossa existência. E assim nós devemos também essa transfiguração, transfigurando a realidade que nos quer, fazendo com que a luz de Cristo seja então expandida em toda a sociedade. E assim dissipando as trevas do pecado e da morte que nos cerca. É assim, queridos amados irmãos, que nós iremos então construir uma sociedade nova. Não é um passo de mágica, mas é trabalhando. É rezando, orando, jejuando, fazendo a caridade, que nós vamos com certeza deixar que a parte de Cristo possa resplandecer em nossa vida. Vamos então, nesse momento, deixar que essa palavra do Senhor possa cair em nossos corações e nos ajude a dar os frutos ao qual o Senhor nos espera. E esse fruto é fruto de conversão de santidade que Deus tem para cada um de nós. Ou deixemos então essa palavra dentro do nosso encontro no instante de silêncio. Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, revestido de favor.